Fala galera, beleza? E aí rapaziada? Ao contrário do vídeo anterior que a gente começou aqui num clima triste, tenso, com uma zicada do nosso querido Rodrigo Garro, esse vídeo não, galera. Esse vídeo eu tô feliz, meu povo. A metada veio e tá vindo ainda, tá? Porque o nosso time já passou dos 100 pontos e ainda falta um jogador pra rodada aí amanhã, terça-feira. Então, vamos falar da rodada de número 36, tá? A 35 aí ainda tá rolando, então por isso eu ainda não mudei aqui o quadrinho aqui, ó, ainda continua a 35, mas já vai trazer um esboço do nosso time pra rodada 36. Temos rodadas uma em cima da outra agora, depois de 10 dias parado, agora vem uma rodada em cima da outra. Então a rodada encerra na quarta-feira, vai ter só quinta e sexta pra gente poder analisar e montar os nossos times aí. Então a gente já vai trazer um esboço aí do que a gente vai pensar pra essa rodada 36, tá? E lembrando, serão apenas 8 jogos aí pra essa rodada, tá bom? Então fica ligado, não teremos as 10 partidas completas, teremos apenas 8 jogos pra rodada. E pior que vão ser os jogos principais, jogo do Botafogo e do Palmeiras, não valerão pra essa rodada 36. Já deixa aí nos comentários como é que tá sendo a sua rodada 35, tá mitando, tá zicando? Colocou o Garro no seu time ou só ficou com raivinha dele e não colocou ele nessa rodada por causa da zicada da rodada 34? Diz aí nos comentários, a gente vai bater um papo sobre isso. Antes de qualquer coisa, pedir pra você aquele favorzinho de sempre, batemos aqueles 10 mil inscritos, galera, chegamos lá, semana maravilhosa, semana abençoada por Deus, obrigado meus Deus, não merecia tanto, tô muito feliz, batemos 10 mil inscritos, estamos mitando na rodada e já vamos fazer um vídeo bacana pra vocês aí, então se inscreve no canal pra gente ir rumo aí aos, quem sabe, 20 mil, 15 mil, 30 mil, 100 mil inscritos, não sei, só Deus sabe, mas ajuda a gente aí a continuar crescendo na plataforma, se inscrevendo no canal, deixando o like, clicando no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e seguindo a gente lá nas redes sociais, @NerdSports360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então vamos lá, rapaziada, falar da rodada 36 e também mostrar para vocês as parciais do nosso time na rodada de número 35. Então tá aí, galera, nosso time tá fazendo nada mais, nada menos que 103 pontos na rodada. Tamo mitando, meu povo. Estamos indo muito bem aí na rodada 34, 35, né? Fazendo aí 103 pontos por enquanto. Ainda falta o Fábio jogar aqui, espero que o Fluminense segure o SG. De repente a gente chega aí nos 110 pontos, vai ser uma pontuação muito boa. Acertamos aqui com o Veiga, trocamos o John Arias pelo Lucas Moura. Vamos ver como é que vai ser, né? Minto, trocamos o John Arias pelo Ángel Romero, então foi uma boa troca até por enquanto. De repente o John Arias pode fazer 20 pontos aí, não vai ser tanto assim, mas já valeu aí 13 pontos aí. Ángel Romero aí, os atacantes aí, foi um dos melhores na rodada. Rodrigo Garro, se você ficou com medo de escalar ele por causa da última rodada, se lascou, meu amigo. O cara cravou 23,90, arrebentou na rodada. Se eu tivesse colocado ele de capitão nessa, como eu coloquei na outra, nossa senhora, a gente estaria com quase 120 pontos aí. Mas fomos muito bem na rodada, uma bela pontuação. Estevão deu uma assistênciazinha ali, ajudou. O Wesley foi uma boa escolha, no finalzinho conseguiu marcar o seu golzinho. O nosso amigo Mateuzinho e o Bernabé não foram bem na rodada, os laterais realmente decepcionaram, mas a troca que a gente fez aqui dobrando o Palmeiras deu certo, porque o Botafogo tomou gol, o Inter tomou gol e a gente conseguiu aqui com esses dois zagueiros aqui segurar o SG. Agora é aguardar o Fábio aí pra rodada 35, de repente aí pegando até um pênalti, quem sabe, mas aí dá muito, eu prefiro que ele faça 7, 8 pontos aí do que ficar naquela agonia do pênalti, mas vamos lá, esperando aí uma boa pontuação do nosso goleirão tricolor, beleza? Então é isso, galera, a mitada tá vindo aí, já veio. Acho que tem condições de melhorar bastante. O Fluminense tem um potencial de segurar o SG. Vamos ver como é que vai ser. Já deixei nos comentários como é que foi a sua pontuação na rodada de número 35. Agora vamos lá analisar os jogos da rodada 36, né? E trazer também o nosso esboço de time aí que a gente deve ir para essa rodada. Então tá aí, galera. Vamos lá falar da rodada 36, tá? Esse jogo, Galo e Juventude não vai valer, e esse jogo, Palmeiras e Botafogo, não valerá para a rodada, vai ser disputado terça-feira já, por causa da final da Libertadores da América entre Galo e Botafogo, tá, gente? Então vamos ficar de olho nisso aí. Então, daqui para baixo, todos os jogos valerão e serão jogos bem complicados, tá? A gente tem um Cuiabá enfrentando o Bahia, cara, e eu vou falar para vocês, hein? O Cuiabá, se vencer esse jogo, começa a ter chance de escapar do rebaixamento, hein?
pode ser que o Cuiabá, vencendo o Bahia, possa ter chance de escapar do rebaixamento. O Cuiabá tá aqui com 30 pontos, ele vai para 33, e se vencer os seus outros 3 jogos, ele vai para passar dos 40 pontos, 42 pontos aí. Então, Cuiabá tem uma chancezinha aqui, tá? Ele tem aí em 4 jogos a possibilidade de fazer 12 pontos e chegar a 42, que pode ser o limite de escapar ali da zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. Então, Cuiabá deve ir com tudo pra cima do Bahia, tá? Criciúma enfrentando o Corinthians. Lembrando aqui, pontuar, Walter é uma boa opção, Matheus Alexandre e Cleison também são boas opções aí do Cuiabá, fica de olho nesses jogadores, tá? Criciúma e Corinthians, aqui eu acho que o Corinthians tem um potencial muito bom, tá? Se caso o Criciúma perder hoje pro Fluminense, pode vir muito abalado pra esse jogo, tá com 37 pontos, o Corinthians ainda tá buscando agora aí a zona de classificação para Libertadores da América e tem um potencial aqui interessante, tem feito bons jogos, o Corinthians vem de uma sequência de vitórias, então acho que vale a pena ficar de olho sim, no André Ramalho, ficar de olho de repente aí no Hugo Souza, Mateuzinho tá fazendo bons jogos aí na lateral, né? Gosto também aí da parte ofensiva com o Rodrigo Garro de novo, pode ser uma opção muito boa também, e o Yuri Alberto deve voltar ao time, então cara, tem um potencial altíssimo aí para o Corinthians. Memphis Depay também deve voltar para a partida, então fica de olho, dá até para dobrar o Corinthians de novo, tem um potencial muito bom aí o Coringão de novo para essa rodada, beleza? Vasco da Gama enfrentando o Atlético Goianiense, eu acho que o Vasco já acabou o campeonato, mandou seu técnico embora, ainda assim, vejo o Veguete como um atacante com potencial para rodada, de repente ali um Piton pode ser também interessante, talvez um Léo Jardim, mas eu não sairia muito disso não tem muitas peças que me passam confiança no Vasco. O confronto é favorável, vai enfrentar um Atlético Goianiense que tá aí muito mal no campeonato, né, já tá praticamente não, já tá rebaixado, sem nenhuma chance, foi decretada na última rodada o rebaixamento, isso aí pode deixar o Atlético Goianiense mais desanimado para esse jogo, e o Vasco pode aí de repente com um técnico novo se sobressair, então dá de repente pra gente escalar um Veguete, de repente até um Lucas Piton, ou quem sabe até um Payet ali no meio para tentar diferenciar, tá? Grêmio enfrentando o São Paulo, gosto do Grêmio para essa rodada, vai ser um jogo difícil, acredito que vai ter gols para ambos os lados, então olho no Luciano, olho também na equipe, no Lucas Moura, o Luciano aí com uma lei do ex aí possível para essa rodada, a gente também tem pelo lado do Grêmio o Cristaldo como opção interessante, o Reinaldo, que fez gol lá no primeiro turno no São Paulo, tá? No jogo do primeiro turno, o Reinaldo fez gol, então vale a pena ficar de olho também no Reinaldo aí com possível lei do ex, temos o Bright White que tá pontuando bem aí nas rodadas, então a gente tem aqui um Grêmio interessante, Diego Costa pode ser uma peça que a gente pode apostar também aí para diferenciar, então acho que tem um potencial interessante aqui para jogadores do Grêmio e também do São Paulo, tá? Flamengo e Inter também aposta em jogo de gols aqui, tá? Vai ser interessante ver o confronto dos Wesley, os dois caem pelo mesmo lado do campo, o Wesley do Inter atacando pelo lado esquerdo e o Wesley do Flamengo defendendo pelo lado direito, então a gente pode ter muitos desarmes do Wesley ou quem sabe até um golzinho do outro Wesley do Internacional, tá? Esse jogo aqui, eu acho interessante realmente focar no Wesley, no Borré e de repente o Bernabé, porque o Wesley do Flamengo é um cara que ataca bastante, então o Bernabé deve ter um certo trabalho ali pelo lado dele e de fazer alguns desarmes, então ele deve fazer essa dobradinha aí, Wesley e Bernabé, e atacar bastante esse lado direito do Flamengo aí, aproveitando as descidas do Wesley do Flamengo, espero que vocês estejam acompanhando, tá? Então acho interessante um Bernabé para desarmes, tá? Gosto também aqui desse jogo do Vitória contra o Fortaleza, apesar que o Vitória já cumpriu bem dizer a missão dele no campeonato, né, que foi permanecer na Série A, mas pode tentar aí uma vaguinha na Sul-Americana, pode ser um potencial a enfrentar o terceiro colocado do campeonato, vale a pena ficar de olho no Mateuzinho e no Alejandro, que tá marcando gol quase toda a rodada, é uma peça muito boa para essa, tá? Pelo lado do Fortaleza, a gente pode ter ali um Lucero escapando, de repente ali um meio campista ali, o Emiliano Martinez pode ser interessante, né? O Moisés ou o Marinho podem ser peças interessantes, Marinho aí visando lei do ex, tá? A gente tem também aqui, ó, o Red Bull Bragantino enfrentando o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro aí com o Fernando Diniz muito mal, perdeu o título aí da Sul-Americana, não deve ter força aí para essa rodada, vai jogar no meio de semana, vamos ver como vai ser o desempenho do Cruzeiro nesse retorno aí depois da derrota da Copa Sul-Americana. Eu vejo o Bragantino com potencial, acho que o Juninho Capixaba vale muito pra rodada, Pedro Henrique, zagueiro, tem feito boa média básica, né? Do meio pra frente é muito diversificado quem faz os gols do Bragantino, então é difícil a gente apontar um número, um jogador assim específico, tá? De repente um Eduardo Sacha, mas aquele jogador que imita numa rodada, fica duas sem imitar, então
do meio pra frente eu não tenho muito destaque. Pelo lado do Cruzeiro, Caio Jorge e Matheus Pereira são os meus destaques junto com o William, tá? E pra fechar, a gente tem o Atlético Paranaense enfrentando o Fluminense aqui, outra briga pelo rebaixamento. O Atlético Paranaense que tem aqui 41 pontos, o Fluminense tá tendo aí 38 pontos, né? Os dois precisam do resultado, o Fluminense ainda joga hoje, né? E tem um potencial interessante aí de vitória. Então acredito de gols pros dois lados, olho no Coelho, olho aí também no Pablo, que pode ser interessante. Nicão também é uma peça que dá pra gente apostar. Fluminense com o John Arias ali, Cauã Elias podem ser peças também que a gente pode ficar de olho, né? Mas eu acredito que será um jogo de gols, afinal de contas os dois precisam demais da vitória, beleza? Então é isso aí, galera. Passando aqui pelos jogos da rodada 36, tá? Analisando, claro, superficialmente, porque a gente vai trazer os outros vídeos também na semana, falando mais da rodada, fazendo cruzamento de scout, trazendo números e dados pra vocês aí, pra gente buscar uma nova mitada nessa rodada, quem sabe, né? Então vamos lá, rapaziada, mostrar pra vocês então um esboço do nosso time, que a gente deve ir pra rodada 36 em busca, quem sabe, aí de passar de novo dos 100 pontos e rumo aí aos 3.000 pontos aí nessa temporada. Bora pra cima! Então tá aí, galera, mostrando pra vocês aqui a nossa defesa pra essa rodada, tá? A gente deve ir aí com o Walter apostando num SG, de repente, aí da equipe do Cuiabá contra o Bahia. Eu acho que tem um potencial. O Bahia também é um time que chuta muito no gol, então mesmo se não segurar o SG, ele deve fazer algumas defesas, tá? O André Ramalho é outro jogador que eu vou apostar nessa rodada. Ah, Black, fora de casa. O Corinthians não tem segurado SG nem em casa. Cara, SG essa rodada vai ser muito, muito difícil. Então, vou apostar em alguns jogadores que tem um mínimo de potencial. Então, o Corinthians tem um potencial pequeno, mas sim de SG contra o Criciúma fora de casa pela fase que tá jogando, tá? E o Pedro Henrique vai ser o meu zagueiro, pensando na média básica aí, alguns desarmes aí jogando em casa, tá? Acho que tem um potencial interessante aí do Red Bull Bragantino aí pra essa rodada, tá? Agora vamos passar aqui para os nossos laterais. E aqui nas laterais, galera, também vou pensando em média básica, vou dobrar o Bragantino, mas ainda tô em dúvida, tá? Pode ser que eu mude alguma coisa aqui, coloque de repente ali um William, ou William não, de repente eu coloque ali um Reinaldo, não sei. Tô pensando ainda, talvez eu mude alguém, devo ir de Bernabé também, pensando em média básica, não tô pensando em SG, tá, galera? Ah, o Inter vai tomar gol, às vezes o cara coloca no comentário, o Inter vai tomar gol do Flamengo, deve tomar gol, mas eu tô pensando realmente na média básica, a grande maioria aqui dos jogadores que eu vou colocar é pensando em pontuação básica, tá? Porque tá bem difícil essa rodada. Jogos complicados, tá? Então vou apostar no Bernabé, na média básica que ele costuma entregar. Vou apostar no Juninho Capixaba também na média básica que ele costuma entregar, tá bom? Continuando, galera, vamos passar agora pro nosso meio de campo. E aqui no meio de campo, vou continuar apostando no Rodrigo Garro, cara. Tá voando. Não tem como não deixar ele fora do time, ainda mais numa rodada difícil dessa. A gente tem que encontrar jogadores que vão entregar pontuações. Então eu tô indo com 3 jogadores que costumam pontuar com média básica, tá? Tô indo com o Rodrigo Garro, jogando fora de casa. Tem um potencial interessante aí contra o Criciúma, que vem tomando muitos gols. Tô indo de Lucas Moura, pensando também no que o Grêmio vem cedendo, quase todo jogo toma gol em casa, vale a pena, ele é o principal artilheiro do São Paulo, entregou mais 7 pontos aí na última rodada com uma média básica e uma assistência, né? Então vale a pena sim, Lucas Moura tá no meu time. E a gente também vai com o John Arias, o cobrador de pênalti do Fluminense, tem todo o potencial para ir bem na rodada e quem sabe aí imitar, mesmo sendo fora de casa, num jogo em que o Fluminense precisa vencer, e eu acredito que é jogo de gols para ambos os lados contra o Atlético Paranaense. Agora vamos falar do ataque. E aqui no ataque, galera, a gente já com o nosso time completo, tá? A gente tem um potencial de vários atacantes pra essa rodada, pra falar a verdade, tá? Eu tô indo aqui de Yuri Alberto, Coelho e Bright White, que são times que estão buscando alguma coisa ainda no campeonato. O Corinthians buscando aí a Copa Libertadores do ano que vem. O Atlético Paranaense buscando, se for permanecer na primeira divisão, na Série A, né? E o Coelho vem se destacando aí nessa reta final, fazendo bons jogos. Então vou com ele por enquanto aí contra o Fluminense. E vou também com o Bright White contra o Flamengo, como eu disse, acredito, contra o São Paulo, que eu acredito, como eu disse, que é jogo de gols, tá? Mas a gente tem também o Alejandro do Vitória, que joga em casa contra o Fortaleza. A gente tem o Wesley também aí, indo bem aí contra o Flamengo fora de casa, o Wesley do Inter. A gente tem também aí o Bruno Henrique jogando em casa. Então a gente tem muitos bons jogadores aí pra rodada ainda pra colocar aí nesse ataque, tá? Por enquanto eu formei assim o meu ataque, mas ainda vamos analisar mais, buscar mais dados, mais notícias, mais informações, né? Ainda tem jogos pra rolar. Pode ser que um jogador desse aqui tome o terceiro amarelo, seja expulso e não vá pra rodada. Então vamos ficar de olho ainda aí nos últimos jogos aí dessa rodada 35, tá bom? Nosso técnico será o Ramon Dias e o nosso capitão para essa rodada será... Antes da gente falar do nosso capitão, vou pedir aquele favorzinho de sempre, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações, segue a gente também lá nas redes sociais, @netsport360, que lá a gente tá soltando os times finalizados por lá, beleza? Nosso capitão, galera, para essa rodada nesse time esboço será...
Yuri Alberto. Vou colocar o Yuri Alberto contra o Criciúma, apostando nos gols fora de casa. Se ele voltar voando aí nessa rodada, deve marcar pelo menos um golzinho aí nessa zaga do Criciúma. Então é isso, galera. Diz aí nos comentários como é que tá sendo a sua rodada 35. Tá mitando, tá zicando? Uma boa sorte nesse finalzinho de rodada. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!